Chega mais, torcida palmeirense! Conexão Alviverde no ar, hoje com as principais notícias do Palmeiras nesta sexta-feira. Dia marcado pela apresentação do atacante Vitor Roque, novo camisa 9 do Verdão, a repercussão do episódio de racismo ocorrido na partida entre Cerro Porteño e Palmeiras pela Libertadores Sub-20, a palavra da presidente Leila Pereira sobre o caso, o pedido de exclusão do clube paraguaio das competições internacionais, o posicionamento da CBF e a palavra do presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre o episódio. Tem também a projeção para o clássico Choque Rei pela semifinal do Campeonato Paulista. Aproveito para deixar os créditos para a equipe da ESPN. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Agora sim, vem comigo! ESPN FC no ar. Bom, tudo fica absolutamente secundário depois do que aconteceu ontem em Assunção, foi o jogo? Foi, no campo do Paraguai, quando o Cerro Porteño, time local, enfrentou o Palmeiras pela Copa Libertadores Sub-20 e aconteceu o que aconteceu no decorrer da partida, no transcorrer do jogo e especialmente no final com o desabafo do menino Luiz. Falar que é lamentável, que não é aceitável, que as entidades principais esportivas precisam tomar providências, é mais do que chover no molhado, né? A gente tem falado isso todas as semanas, quase todos os dias, se somar no ano. Quantas vezes a gente recorre a esse tipo de pensamento quando o assunto racismo surge, infelizmente surge em profusão, não só no continente sul-americano, mas no mundo todo. A Europa também acontece toda hora. Infelizmente não tem resolvido, Pascoal, não tem surtido efeito. Quando a gente vê um depoimento, um desabafo como o do Luiz, o coração de todo mundo é instantaneamente destroçado, pelo menos das pessoas com um pouquinho de índole, um pouquinho de caráter. Pascoal, vamos ficar nessa, batendo nessa tecla Não. até o final das nossas vidas? Porque... boa noite, Prehal, boa noite, capitão, boa noite, Birner. Boa noite. Ele jogou na Europa, o Fábio Luciano jogou na Europa, sabe muito bem como que as coisas funcionam e jogou num país também que as coisas funcionam também de maneira diferente, né? Porque na Turquia é um outro estilo de quando o sujeito comete algum problema dentro do estádio, a polícia tem uma interferência um pouco mais enérgica, digamos assim, né? Isso aí, o que aconteceu ontem, o cidadão estava com uma criança no colo, ele é um nojento, para começar com isso, é um cidadão nojento, porque não tem outra nomenclatura, né? Porque você vai dizer, o que é? Isso é um nojento. É um nojento que não sabe viver em sociedade. Ele não sabe que existem pessoas de várias etnias. Isso é um nojento, para começar. É um criminoso, porque ele cometeu um crime. Aí, o Palmeiras foi procurar a polícia para fazer lá um manifesto, ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência. O policial disse que eles entendem que seja uma brincadeira. Não deram a mínima atenção. Não deram a mínima atenção. Brincadeira? Isso é um nojento, rapaz. Isso é um sujeito desqualificado. E não é a primeira vez que o Palmeiras vai jogar contra o Cerro Porteño e que acontece isso. Essa é a terceira vez que ocorre com o Palmeiras. O Bruno Tabata, inclusive... Talvez o maior problema seja aí, né, Pascoalzinho? Porque um cara que comete um crime, ele muitas vezes vai continuar cometendo, né? O problema é quando a autoridade, ou quem tem poder para punir, normaliza essa situação, né? Então é isso, assim, em cima do que o Pascoalzinho está falando com relação à polícia, quando a pessoa fala, isso é uma brincadeira, quando a autoridade fala, é uma brincadeira, interpretação foi errada, enfim. Aí a gente começa a entender os motivos porque as coisas não andam. Infelizmente, não vai acontecer nada. Então, todas as palavras da presidente do Palmeiras, eu assino embaixo. Se tiver que ir na FIFA, se tiver que ir em Marte, tiver que ir... Alguém tem que tomar uma decisão. A Sul-Americana já não tomou por 3 vezes, com o mesmo clube contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Numa, o Bruno Tabata, se eu não estou enganado, ficou punido 4 meses.
porque ele revidou, ele xingou o cara na arquibancada. E o Bruno Tabata pegou a punição. O cidadão que cometeu o ato, não aconteceu nada. Então tem que ter uma hora, tem que ter um basta. Tem que ter um basta. Se é a Sul-Americana, se é a Confederação Brasileira de Futebol, se é a FIFA, mas eu ainda tenho uma outra indicação. Os próprios jogadores. Não tem futebol sem jogador. Se o jogador não estiver em campo, não tem jogo de futebol. O dia que o jogador tomar uma atitude e alguém chamava, vamos embora, já deu, não vai acabar. Não, mas seu time vai ser eliminado, vai ser eliminado. Ou seu país não vai jogar mais a Copa Libertadores Sub-20. Isso é um outro problema que vocês vão discutir depois. Hoje não vai. Aproveitando que o Pascoal já citou por 2 vezes o pronunciamento da Leila Pereira, vamos ouvir agora um trecho do que ela disse um pouquinho antes da apresentação do Vitor Roque, a presidente do Palmeiras. Lógico, estava presente na maior contratação da história do futebol brasileiro e o mais importante não foi apresentar este atleta, este jovem atleta, ainda muito promissor, mas sim falar sobre os acontecimentos de Assunção. Fala, Leila. Depois do pronunciamento do Luigi, eu liguei, falei com o atleta, falei com o João Paulo, parabenizei o Luigi pela força, pela coragem com que ele se apresentou, com que ele falou. E falei com ele e com o João Paulo que nós vamos chegar até as últimas instâncias para que o Cerro Porteño, para que o racista, para que o criminosos, né, que foram uns 3 ou 4 que cometeram o crime, sejam punidos de uma forma exemplar. Inclusive, nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição, porque não é a primeira vez, gente, que esse clube ataca os nossos atletas e os nossos torcedores. Em 2022, torcedores do Cerro ficaram imitando o macaco para os nossos torcedores e não aconteceu absolutamente nada. Em 2023, os nossos atletas foram chamados novamente de macaco e o Bruno Tabata foi revidar a agressão, foi punido 4 meses de suspensão. Nós tentamos reverter a penalidade e não conseguimos. Agora, pela 3ª vez, os nossos atletas são atacados por racistas e que todos viram quem foi. O Luigi chamou a atenção do árbitro, o árbitro viu. Ele, inclusive, o árbitro, ele não cumpriu uma determinação da FIFA, que é paralisar o jogo, prender o criminoso e continuar o jogo. Não. Eu duvido que aquele cara, e eu não estou defendendo ele, tá? Eu não estou defendendo a ação dele. Por favor, o cara com a criança tendo gesto racista, ele tem entendido o que ele fez. Eu não estou defendendo ele. Ele é, no pior sentido, ignorante. Ele ignora o mal que ele fez ao Luigi agindo daquele jeito. Porque o Luigi, como está aqui, como é mais jovem, como não é dessa geração... Eu quero discordar. Ele sabe perfeitamente o que ele fez, porque o objetivo dele é diminuir o Luigi. O objetivo dele é atingir o Luigi. Sim. Como ele atingiu, que o Luigi ficou chorando no banco. Não tem piedade que esse tipo de gente, não tem perdão, não tem meia palavra. São nojentos, são bandidos, tem que ser preso. Eu sou completamente contra esse negócio de palavras. As palavras não chegam longe. Você precisa de atos, de gestos, de manifestação. Você precisa reagir a isso que está acontecendo. Ninguém falou em piedade e perdão. Eu não tenho piedade e não tenho perdão e não dou o direito dele de pensar que ele não sabe o que ele fez. Ele sabe perfeitamente o que ele fez. Ele queria atingir o Luigi, ele teve o objetivo dele. Ele tem que ser preso. Ele queria atingir, mas eu acho que ele não é capaz de mensurar o mal que ele faz. Sim. Não é um idiota, não é um idiota perfeito que não sabe o que está fazendo. Nesse segundo mesmo, a CBF posicionou-se a respeito do caso. Tá vendo como vamos ficar falando sobre o assunto, a gente cobrar, as coisas começam a andar. Pedindo a mesma coisa que a presidente Leila Pereira, exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20. Só para deixar uma coisa clara, na entrevista da Leila, ela pede exclusão do clube das competições. De todas as competições? Ela pede exclusão do clube, porque ela fala que já não foi a primeira vez, né? Ela pede exclusão do Cerro Porteño das competições que o Cerro Porteño está disputando.
Não é só da categoria de base. Símbolo máximo do combate ao racismo no mundo, né? Não só na Europa. O Vinícius Júnior também se posicionou bem mais depressa do que a CBF. Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Nunca. Aí o Vinícius Júnior, que tem também uma eterna briga com a Liga, enfim, com as federações, as instituições espanholas e também com pouquíssima mobilização por parte dos jogadores no futebol europeu. A gente reclama da falta de posicionamento dos atletas aqui, mas posicionamento de verdade lá onde acontece em número maior, especialmente com o Vini Júnior, a gente também nunca viu nada de muito severo. Mas a indignação tem que ter. Você não pode deixar isso passar sem ter um ato de indignação. Você não pode deixar isso passar sem pedir punição. Você não pode deixar isso passar sem ter uma manifestação, sem ter mão pesada no caso. Por isso que eu disse que se a Leila vai precisar de uma mão, não sei se vai precisar de uma mão, mas a minha está aqui para ajudar. Porque eu sou absolutamente, radicalmente contra esse tipo de ato. Esse gesto, para mim, é um gesto nojento. O mínimo que tem que fazer é a punição severa, é o mínimo, a punição severa. Ah, mas não tem nada que tipifique na lei. Tem que encontrar na lei, tem que ter na lei. A informação do nosso Gustavo Zupac é que o Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, entrou em contato com a Leila Pereira depois do pronunciamento da lei. Ela falou que tentou falar com ele e não tinha conseguido, não tinha atendido. Exato. Agora, o Fabrício aqui me bateu na orelha. Essa sugestão da Leila, queria ver se o Cerro Porteño fosse excluído por 2 temporadas de todas as competições internacionais. Queria ver se isso, sim, como medida, não surtiria algum efeito para as competições desse ano, de 2025, Libertadores e Sul-Americana. Se o torcedor faria isso contra qualquer tipo de atleta, de qualquer nacionalidade. Aí a mão pesada aparece. Surge a mão pesada. Eu acho que só assim. Primeiro, o Palmeiras tem um time melhor que o do São Paulo. O Palmeiras tem mais jogadores para a formação e até alteração da equipe do que tem o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras tem os volantes um pouco vulneráveis, ou melhor, irregulares, fazem grandes jogos e jogos ruins. Do meio para frente, o Palmeiras é muito forte. Se tiver a estreia do Vitor Roque, então a tendência é ser mais forte ainda, a não ser que a estreia seja uma decepção. Então o Palmeiras tem muitas alternativas ofensivas. Se você quer jogar contra o Palmeiras, você vai se expor. É essa a ideia? Perfeito. Se é essa a ideia... Não, mas não é jogar. Jogar um pouco. Então isso para mim é... Não, jogar um pouco não é o bastante. Não, mas vai ter que jogar. Contra o Palmeiras no bola. Allianz, tem que jogar. Tem que jogar. Jogar um pouco não é suficiente. Não, mas controlar um pouco o jogo. Todo jogo tem favorito. Para mim, o favorito de Palmeiras e São Paulo é o Palmeiras. Não, isso não é questão. Você O Palmeiras é melhor do que o São Paulo. Você foi muito além. O Palmeiras tem um trabalho mais longevo que o São Paulo. Paga o salário em dia. O Palmeiras paga o salário em dia. O Palmeiras... Tem time melhor. Na hora do vamos ver, todo mundo no departamento médico volta. Você viu? Na hora certinha. Exato. Todo mundo fica pronto. Aí, a maior contratação da história do futebol brasileiro, talvez, faça o seu primeiro jogo na semifinal do campeonato. Você acha que como o Palmeiras vai ser favorito? Manda no Palmeiras. Manda no Palmeiras. Joga em casa, torcida 1. Não, você tá recuando. Não. Você tá recuando. Eu já disse aqui algumas vezes, o capitão estava até presente. E o VAR de outro. Para mim, a vantagem do Palmeiras contra o São Paulo nesse jogo é 60-40. O Palmeiras é muito favorito. Eu estava achando 60-40, mas eu acho que 60-40 é um pensamento muito otimista. Mas onde estava 100-0? Para quem o Palmeiras é finalista acha possível o São Paulo eliminar o Palmeiras. O Palmeiras vai ser finalista do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. Tem certeza disso? Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Perfeito. Não tenho nenhuma dúvida. É E se eu não tiver personalidade para emitir a minha opinião aqui, eu vou ter opinião. Verdão na vou ter final, personalidade quando? Verdão na final. Hã? Não, você não. Você mora no meu coração. Melhor jogar. Eu brigo com você, eu discuto com você, também. você mora no meu coração. Verdão na final. Para mim, o Palmeiras está na final. Do outro lado, eu tenho dúvidas. Porque o ambiente no Corinthians está muito ruim. Depois a gente vai falar nisso. Vamos falar daqui a Agora, pouco. do Vitor Roque, se você seguir a linha abeliana, você vai notar... Subir a montanha? Ele vai começar no banco. Se você seguir a linha... O Mikael Flaco titular? Isso, né? Flaco titular? Se você... o Mikael, pura necessidade. Não era problema na bola aérea. Opa. Tinha opções. Naquele caso, naquela história, o zagueiro canhoto não tinha. Sabe, do zagueiro canhoto.
O Palmeiras... do zagueiro canhoto contra o São Bernardo. Palmeiras correu atrás de um zagueiro canhoto. O que você faria? Eu começaria... Porque eu tenho uma filosofia diferente dos treinadores, né? A minha filosofia é o seguinte, jogador bom joga. Jogador bom joga. O cara não pode ter custado 30 milhões à vista e mais 5 em bônus. Tá ferrado, Vitor Roque. 30 milhões mais 5. Esses 30 milhões, esses 25 milhões e meio... Já estão sendo cobrados antes de estrear, cara. Bom, gente do céu. Pelo que eu tenho de informação, eu ainda tenho amigos lá no Palmeiras, né? Amigos. Nós sabemos disso. Hã? Nós sabemos disso. Ainda tenho amigos lá no Palmeiras. E pelo que eu tenho de informação, diz que o Vitor Roque está numa felicidade, cara. Dá pra ver na entrevista. Ele tá tão solto. Você queria que o cara estivesse triste? Sim, não, porque é o seguinte, ele pode chegar no lugar e ter dificuldade de adaptação. Não, ele pode chegar no lugar e ter dificuldade de adaptação. O valor financeiro não importa. Não importa se ele está ganhando centos. Chegou anteontem, Pascoal. Eu sei, mas a felicidade... Você pode levar em consideração, não ficou no Barcelona, foi pro Betis, não conseguiu jogar. Tem que ser assim mesmo. Aí chega para um dos dois principais clubes do Brasil. Chega para um dos principais... Como estrela máxima. O cara que chega para ser a referência, um cara que faz 4 temporadas, vou repetir, fazem 4 temporadas que o Abel pede um definidor de jogadas. Ou eu estou mentindo aqui ou vocês não escutaram isso nessas últimas 4 temporadas? Gastaram 50 milhões no Flaco Lopes. Não, no Flaco Lopes foram 10 milhões de dólares. Tem razão, 50 milhões. 50 milhões, agora é mais. É porque o dólar não estava assim. Era 50 milhões. Foi barato, hein? Como assim barato? Foi baratinho. Tá te provocando. 10 milhões? Pô, custou 25? Não. E meio? Não, mas olha a diferença técnica. Eu acho que a redenção desse rapaz, desse menino, tem 19, fez 20 anos agora, né? Que a volta dele para a seleção passa diretamente por jogar no futebol brasileiro, porque ficando num clube que ele não era utilizado e que o clube contrata outros 2 centroavantes, eu, se fosse treinador do Palmeiras, começaria jogando. Sabe por quê? Você conhece os caras que eu conheço também, os caras da Turma da Amendoim. Eu posso apresentar eles para vocês. Você sabe que tem lá um elenco de uns 20, uns 25, 30... Como diz meu amigo Zé, depois que o Allianz foi construído e o estádio ficou mais caro, Turma do Pistache, por favor. ainda é a Turma do Amendoim. Eu posso elencar vários nomes aqui para você. Mas esses caras vão ficar atrás do Abel. Ô, Abel... Bota o Vitor Roque! Ô, Abel, cadê o Vitor Roque? Cadê o Vitor Roque? Primeira bola que o Flaco errar a cabeçada, igual errou no jogo do Turno. Mas fazia isso com o Hendrick e ele não botava, não. Hã? Ô, Pascoal, você lembra do jogo do Brasileiro do ano passado? São Paulo jogou com o time reserva. Última bola do jogo, 49, já nos acréscimos dos acréscimos. 1-0, gol de quem? Flaco Lopes. Sim. Aí você não lembra não, né? Sim, mas era Campeonato Paulista do ano passado, ele foi artilheiro. Vamos ouvir o Vitor Roque? Vai para o Campeonato Brasileiro, não funciona. A gente tem que ponderar as coisas. E na volta do Vitor Roque, eu quero saber do Birner se ele acha que o São Paulo prefere que o Abel escale o Flaco ou o Vitor Roque. Pode rodar. Por mais que não pareça, estou muito nervoso. Estou muito nervoso, sou muito tímido, mas dentro de campo é outra coisa. E sim, a Abel brincou comigo quando na minha primeira ligação que ele me fez, brincou comigo que eu tinha tirado uma Libertadores dele e agora tá vestindo essa camisa do Palmeiras. Procuro ajudar ao máximo, se Deus quiser, consagrar com o título. Não procuro ficar pensando muito nisso, sobre contratação mais cara ou que tenho que fazer, resolver. Temos um elenco muito qualificado que com certeza cada um vai ajudar um pouquinho e para ajudar o Palmeiras. E faço coach mental, que me ajuda bastante, que é importante fazer, gestionar as suas emoções, e estou muito feliz de estar aqui outra vez. Eu já estou acostumado a jogar em gramado sintético, joguei 2 anos no Atlético e para mim não vai ser novidade, e prefiro um gramado bom, sintético, do que um natural ruim. Não é bobo, né? Chegou lá, vai falar... Só vai reclamar do gramado. Pô, errado seria se ele não falasse isso, né? O cara acabou de chegar... Eu queria que ele chegasse triste e reclamasse do campo sintético. Ele chegou sorrindo e já falou pedi pra Leila mudar aqui o campo, porque sintético já chega o período de adaptação. Sabe o que aconteceu com o Rony? Perguntaram pro Rony a respeito da grama sintética. Ele falou, eu não tenho o que falar da grama sintética. Minhas conquistas foram todas na grama sintética. Ele fala ao contrário, né? Então, é claro que o cara não tem o que falar, porque ele foi vitorioso na grama sintética. O Dudu e o Felipe Melo meteram a bronca. E vai pro Atlético Mineiro, que é a grama sintética. Felipe Melo, quando ele saiu do Palmeiras, apareceu com umas 45 lesões nele.
que a gente não Birner, o que você acha que o São Paulo prefere? Com ou sem Vitor Roque desde o início? Eu acho que ambas as opções são bem complicadas para o São Paulo, que acho que o Palmeiras vai ter mais volume de jogo, mais construção. A gente já falou aqui que é mais time que o São Paulo, apesar de eu discordar do Pascoal que a classificação está resolvida. Senão não veria justo, senão não assistiria o jogo. Vamos assistir o jogo porque eu acho que ambas as equipes têm chances. Mas é só segunda-feira, tem tempo de mudar a opinião até lá, hein? Claro que tem. A gente sempre tem tempo de mudar a opinião quando a gente acha que a gente se equivoca. Inclusive, quando a gente muda de opinião, quando a gente nota que se equivoca, é o mínimo, né? São demais, são bons demais. Agora, eu acho o seguinte. Antes, quando o Maurício estava jogando, como um falso centroavante ali, o sistema de criação tinha um encaixe legal. O Vitor Roque, ele não é exatamente o Maurício, mas ele está muito mais próximo do Maurício do que um centroavante de área. Não é o Flaco Lopes. Eu faria um treino para ver como é que o time reage, como funciona esse encaixe. O Abel Birner, isso? Eu acho que eu acho que o Flaco Lopes, o Palmeiras pode explorar muito bem a jogada aérea, que é uma deficiência do São Paulo, do trabalho do Zubeldia, desde quando chegou ao clube, é um dos principais problemas da equipe. Eu acho que se houvesse um encaixe legal no primeiro jogo, o treinador perceber, e aí cabe muito da experiência dele, que não fica um vão ali, não fica desconexo, eu começaria, obviamente, com o Vitor Roque, que tem muito mais capacidade de finalização, muito pior para o São Paulo. Se você olhar para o São Paulo com 3 zagueiros... Eu acho que o São Paulo prefere... Assim, vamos só olhar para o sistema. Acho que você está certo. Eu já acho assim, se você olhar para o sistema de 3 zagueiros do São Paulo, por exemplo, aí levando para o Palmeiras, o Vitor Roque seria melhor. Porque a movimentação de infiltração de jogadas, né, com o Estevão. Se o São Paulo viesse... Eu estou falando de sistemas, né? Porque eu acho que o Vitor Roque não começa na linha do Abel, eu acho. Mas se o São Paulo vem do jeito que o Palmeiras joga... Se o São Paulo vem com 2 zagueiros, o Flaco poderia funcionar. Porque aí o Flaco tem o cruzamento na área, a bola aérea, é um outro tipo de jogo. Enfrentamento com 2 zagueiros. Você acha que com 3 zagueiros... Eu acho que com... o São Paulo é pior o Vitor Roque jogando? Eu acho que com 3 zagueiros, porque com 3 zagueiros a bola cruzada na área, tem uma defesa do jogador. Isso. Você não tem o jogador... O Flaco cabeceou 2 bolas perigosíssimas. Mas aí o problema do sistema do São Paulo, defensivo. O São Paulo queria que jogasse o Marco Ósio. Um sistema tático. Mas ele não quando você joga com 3 zagueiros, jogador de movimentação, ele causa mais dificuldade do que o jogador com mais estatura, porque você defende, teoricamente, com caras mais altos dentro da área e você tem um jogador... Mas se tiver um pivô, Fábio, um zagueiro vai ficar colado no pivô. Mas que pivô? Bom, se jogar o Flaco. Ah, tá, se jogar o Flaco. Se jogar o Flaco, porque vai jogar o Vitor Roque, ele joga, é aquele negócio, o Flaco joga de costas, né? E aí você vai falar, pô, é legal ter um cara que joga de costas. Em alguns momentos mas o Vitor, ele joga com o corpo em diagonal. Isso é complicado para o zagueiro, sabe? O cara que está jogando... Tá sempre pronto para correr. Ele está pronto para fazer a parede rápida e está pronto para explodir na frente do zagueiro. Então é só uma avaliação ali do que pode o Gianni Infantino manifestou-se agora a respeito do episódio Luigi. No seu Instagram. Estou profundamente indignado com o abuso racista sofrido pelo jogador Luigi do time sub-20 do Palmeiras no Paraguai. É de partir o coração ver um jovem jogador ser levado às lágrimas por um comportamento tão vergonhoso. O futebol deve ser espaço de respeito, inclusão e união, e tudo começa com os jovens e a base. O presidente da FIFA completa que a entidade se mantém firme na luta contra o racismo. Nosso compromisso vai além das palavras. Continuamos a implementar medidas rigorosas, reforçar as sanções e expandir os programas educacionais para erradicar a discriminação. Luigi, nós o apoiamos e temos o compromisso de lutar por um futebol em que todos sejam tratados com o respeito que merecem. Meus amigos, precisamos dar um basta na discriminação racial, dentro e fora das 4 linhas. E espero que esse capítulo triste sirva para o início de uma nova era, com mais respeito e sem preconceito no futebol. E você, acredita na estreia de Vitor Roque no Choque Rei? Abel deve escalar o Tigrinho entre os titulares? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!